Olá a todos, nós estamos na nossa semana temática de desenvolvimento econômico e hoje nós queremos falar sobre visão estratégica na economia para 2025. Para conversar sobre esse tema, nós convidamos Écio Costa. Ele é professor titular de economia na UFPE, palestrante, consultor na sede Consultoria e Planejamento, colunista na Grande Rio FM, Diário de Pernambuco, economista-chefe e conselheiro do LIDE Pernambuco, conselheiro de empresas. Tudo bom, Écio? Olá, tudo bem? É um prazer estar conversando com vocês, né, sobre essas pautas importantes que a gente tem no cenário internacional, nacional e oportunidades para expansão de negócios aqui para o ano 2025. Nós que agradecemos você estar aqui conosco. Então, vamos começar já perguntando justamente de uma coisa que todo mundo quer saber, que é considerando as incertezas geopolíticas e os eventos recentes, quais são as principais tendências econômicas que os líderes empresariais devem estar atentos para navegar com sucesso em 2025? Então, essa pergunta ela tem uma resposta bem ampla, né, porque são muitos fatores que estão acontecendo na economia mundial e também nacional e que podem trazer impactos aqui para os negócios aqui no Brasil, né, e também de maneira internacional, como já mencionei. Você deve começar sempre essa análise com o fato recente, né, que vai trazer uma modificação muito relevante na economia mundial, que foi a eleição de Trump. Trump ele volta ao poder como presidente lá nos Estados Unidos, trazendo aí uma política que tem aspectos bastante protecionistas, né, em termos de alavancar ou de retomar, né, como eles falam, o protagonismo da indústria americana. Então, há diversos pronunciamentos, né, do próprio Trump dizendo que vai elevar consideravelmente as tarifas de importação em relação a produtos chineses. Ele fez isso no seu primeiro mandato. O Biden, inclusive, manteve o protecionismo que foi aumentado por parte de Trump em seu primeiro mandato. E agora ele fala em tarifas que podem chegar a 50%, né, em todos os produtos chineses que vão para a economia americana. E não deixou a China sozinha aí nessa questão de elevação de tarifas. Também está ameaçando tratar de forma semelhante com o aumento de tarifas de importação as demais economias mundiais, inclusive a economia brasileira. Agora, recente também já anunciou que deve elevar tarifas de importação contra o Canadá e México, principalmente o México por conta da forte migração de pessoas para o mercado americano, como também do tráfico de drogas. Então, isso seria como uma forma de retaliar, né, a falta de compromisso do governo mexicano com essas duas pautas. Mas isso pode ser utilizado para outros países com determinados pontos que sejam considerados importantes aí para a economia americana, né? O Brasil pode entrar, sim, também numa lista de países agraciados, né, entre aspas, com tarifas mais elevadas de importação para determinados produtos brasileiros. Os Estados Unidos é hoje nosso segundo maior parceiro comercial, fica atrás somente da China e tem uma relevância no nosso comércio internacional. Então, isso pode impactar diretamente o Brasil e pode impactar indiretamente, porque, como a China também é um forte parceiro comercial dos Estados Unidos, se você tiver um protecionismo mais elevado que reduza as exportações chinesas, isso pode também fazer com que a economia chinesa desacelere, o que indiretamente pode também nos impactar, já que nós somos grandes fornecedores de insumos agrícolas, minerais, combustíveis para a economia chinesa. Então, esse é um fator aí que eu diria o mais relevante hoje quando a gente está olhando para a economia americana em 2025 e para a economia mundial como um todo e seus impactos, né, que podem trazer aqui no Brasil. Só que, claro, entre discurso e prática, né, sempre existe aí um meio termo. Em geral, os políticos são bastante agressivos no que prometem enquanto estão em campanha, mas depois que se elegem, a realidade é um pouco diferente. Ele tem o Congresso como um forte aliado, né, tanto nas duas casas, né, até porque a maioria hoje é republicana nas duas casas, mas tem um impacto importante na economia que esse aumento de restrições pode trazer, que é de elevação de preços, né, e, consequentemente, de inflação. E isso tem um impacto negativo forte
A gente vê que isso no passado realmente aconteceu. Quanto mais protecionista você é, mais você termina aumentando os preços domésticos e aumentando, consequentemente, a inflação. E talvez isso sirva como um certo freio, né, para que esse aumento de protecionismo não aconteça. Então, esse seria um ponto bastante importante para a gente estar observando lá fora. Mas eu não pararia por aí. A gente tem ainda outros pontos relevantes, né, que precisam ser mencionados, como, por exemplo, a questão dos conflitos lá do Oriente Médio, né? A gente vê aí uma certa redução nas tensões, né, entre Israel e todos aqueles países que estão ali no seu entorno. Isso deu uma diminuída. Porém, a relação ali da invasão russa à Ucrânia ainda é algo sendo bastante debatido, que pode trazer mais consequências. Vira e mexe, a gente vê alguma certa escalada, né, na tensão, isso repercute em preço de petróleo, tanto no Oriente Médio como na questão da invasão russa à Ucrânia. E eu acrescentaria ainda dois outros pontos importantes ali para o eixo norte, que seria a questão da União Europeia passando por sérias dificuldades de desaceleração econômica. Eles vêm reduzindo taxas de juros, mas isso parece não trazer um efeito muito grande na retomada do crescimento econômico. E a Índia tem um papel também bastante importante de crescimento que eu diria vai ainda trazer algo muito relevante para a economia mundial. Hoje a Índia cresce em ritmo chinês, né, como a gente costuma dizer, um crescimento muito elevado e é uma população bilionária, tem ainda uma renda per capita muito baixa, passou por reformas estruturais importantes recentes e que estão ajudando para que esse país, né, se desenvolva cada vez mais. Vindo aqui para o eixo sul, né, do nosso lado da América Latina, você tem aí a Argentina com um processo de recuperação importante. Durante esse ano, a inflação cedeu, a economia mostrou um crescimento maior, a política de Milei de redução do tamanho do Estado vem trazendo frutos positivos, né, com a obtenção de superávit. A Bolsa da Argentina se valorizou bastante esse ano, então é um player bastante relevante. Porém, quando a gente olha no comércio internacional entre Brasil e Argentina, houve uma forte redução ao longo desse ano nas relações comerciais. E aí se espera que no ano que vem essas medidas de austeridade já comecem a trazer também outros frutos de um maior crescimento econômico do país por lá, que pode ajudar nessas relações comerciais. E falando um pouco aqui dentro do nosso país, aí você tem toda uma expectativa em relação às medidas, né, que foram anunciadas recentemente do pacote de redução de gastos com o objetivo de frear esse déficit fiscal que a gente vem observando aí nesses últimos 2 anos, né? Um déficit muito forte no ano de 2023. O ano de 2024 vem apresentando uma tendência de ter um menor déficit, mas ainda um déficit que estoura o limite do déficit zero. Porém, há números mais recentes aí do governo central, por exemplo, que mostraram um superávit para esse mês de novembro. Só que as contas todas que englobam todo o setor público, com os entes regionais e as estatais, ainda pode trazer aí um déficit que deixe o governo como um todo fora do déficit zero, né? Vale lembrar que tem uma banda negativa e aí essa banda negativa fica aí em torno de 2 a 2,5% do PIB, o que seria algo aceitável dentro do arcabouço fiscal, mas essa preocupação é mais para os anos seguintes, né? Porque a trajetória de elevação da dívida PIB nesse ano, por exemplo, foi muito forte, né? Então, isso traz maiores riscos para a economia, faz com que o dólar esteja mais elevado, faz com que os juros de curto e de longo prazo estejam também mais altos e que vai terminar freando a economia brasileira aí para os próximos anos. Então, isso é um ponto muito importante, né, que merece atenção de como que ele realmente vai ser tratado, se o Congresso vai aprovar todas as medidas anunciadas, se o governo vai anunciar novas medidas, como vem prometendo. E também, para finalizar um pouco nesse comentário, a questão sobre a reforma da renda. Foi anunciada
uma isenção do imposto de renda até quem ganha R$ 5.000 e uma tributação adicional para aqueles que ganham acima de R$ 600.000 por ano. Essa é uma pauta muito delicada, traz preocupações sérias, porque se você olha a base de contribuintes, quando você isenta até R$ 5.000, você está falando aí em algo em torno de 94% ou 95% de toda a base. E a outra ponta lá iria financiar essa redução de receita, né, com a isenção. Mas a preocupação do mercado é que isso talvez não aconteça, que você só tenha, na realidade, um aumento considerável das despesas, que vai na contramão do que eu acabei de mencionar, do pacote de redução de gastos. Então, assim, a gente precisa entender e acompanhar muito de perto o que vai acontecer aqui no fiscal no nosso país, porque traz uma consequência, como eu já mencionei, em todos esses aspectos. Câmbio, juros, crescimento da economia, inflação, tudo isso tem uma correlação muito forte com o desempenho fiscal do nosso país. Tá certo, Écio. E agora vamos falar sobre um tema bem diferente, mas que também impacta, né? Que é com essa digitalização da economia, agora tudo é inteligência artificial, criptomoeda, Bitcoin. Como é que você enxerga o papel da tecnologia na formação de estratégias econômicas para o próximo ano? Existem áreas específicas que você destaca como especialmente promissoras? Sim, como você já mencionou, todas as áreas que estiverem envolvidas com o uso e os avanços, né, da inteligência artificial vão ter olhares diferenciados, né, por parte do mercado, por parte de investimentos e investidores. Então, eu acredito que essa tendência ela não está se esgotando, né, pelo contrário, você ainda vai ter retornos significativos, né, a esses investimentos que estão sendo realizados, e é interessante que isso é muito abrangente, né? Isso pega do agro, do setor industrial, setor de serviços, né? Todos os setores relevantes da economia podem se beneficiar com esses avanços. E o Brasil, por exemplo, não pode ficar de fora, ele precisa estar investindo constantemente também nessas melhorias. A gente vê muito adoção por parte de empresas de soluções que existem e que são criadas de repente em outros países, mas é preciso que a gente tenha também aqui nos nossos centros de pesquisa um desenvolvimento cada vez mais forte, né, nessas tecnologias, né, e na adoção delas para que a gente possa ter um ganho de produtividade no trabalho, né, na mão de obra que nós temos aqui. A gente passou aí algumas décadas com uma estagnação na produtividade da mão de obra, enquanto que outros países como até mesmo a Argentina aqui, a Coreia do Sul, lá na Ásia, se você olha a evolução aí dos últimos 20, 30 anos, eles tiveram elevação em ganhos de produtividade. E aqui a gente terminou se mantendo muito estagnado. Talvez essa seja a oportunidade de, com custos mais baixos, né, já que você estaria utilizando a inteligência artificial para isso, a adoção dela, fazer com que a gente consiga melhorar essa produtividade da mão de obra brasileira e aí consiga ter uma melhor agregação de valor, remunerações melhores para os trabalhadores e um crescimento econômico também mais relevante. Agora é importante também ficar de olho com relação às limitações que as possíveis regulações venham a acontecer aqui no Brasil. O Brasil é até muito parecido com a União Europeia, termina adotando regulações muito excessivas para determinados setores, e isso vai muitas vezes com a questão de ser uma matéria com muita popularidade, que políticos adotem como algo que vai prejudicar um determinado setor, aquela mão de obra daquele setor. Então, isso pode trazer, na realidade, reveses, né, em avanços que a gente vem a ter aqui na economia brasileira. Então, isso é algo que precisa ser acompanhado também de perto, porque pode atrapalhar um pouco, como disse, esses eventos de crescimento, né, via a adoção de inteligência artificial. Um ponto interessante que eu gosto também de mencionar é que a utilização da inteligência artificial ela consome muita energia, né? E a energia ela
tem várias fontes, né, de geração, e a energia renovável, ela termina sendo, hoje em dia, mais importante, né, em termos de prioridade, por ela ser mais limpa, né, do que a energia fóssil. E ela vai ser utilizada cada vez mais para os data centers, né, que utilizam a inteligência artificial, porque o processamento desses dados, ele consome muita energia, né, e aí o papel da energia renovável, ele é muito relevante nesse sentido, né, de poder financiar não, poder fazer acontecer a utilização da inteligência artificial com uma energia limpa. Então, eu acho que isso também está aí com uma oportunidade muito relevante de crescimento para regiões que têm energia renovável, como, por exemplo, o Nordeste brasileiro. Sim. Então, nós sabemos que a sustentabilidade é um tema cada vez mais relevante. Como você sugere que as organizações incorporem considerações ambientais e sociais em suas estratégias econômicas para 2025? Existe uma abordagem econômica mais sustentável que você recomenda? Então, essa temática ela é muito relevante e é imprescindível, né, principalmente nas grandes corporações, né, já que elas têm uma exposição muito grande no mercado, né, elas são muito visadas e são demandadas em relação às pautas, né, do ESG. Então, eu acredito que a questão ambiental ela é ainda mais relevante e mais demandada daqui para frente, tá? Do que as questões de inclusão social. Por quê? Isso acontece por conta dos eventos climáticos extremos recentes que a gente tem vislumbrado, né? Veja as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, as queimadas que aconteceram aqui por todo o Brasil, elevação de temperaturas. Cada vez mais vamos ter essa frequência de eventos climáticos acontecendo, eventos esses extremos, e isso vai ficar cada vez mais exposto na mídia, vai ter mais demanda de ações de empresas para que se posicionem, para que adotem medidas que ajudem a mitigar os efeitos com, por exemplo, uma pegada zero de carbono, uma fabricação que você tenha compensação e seja, como eu disse, net zero e termine não contribuindo, né, para a elevação das temperaturas. Então, isso eu acho que vai ser cada vez mais pautado daqui para frente. Com relação à questão de inclusão social, eu acredito que vai continuar ainda havendo um papel muito forte, mas talvez não com a intensidade que aconteceu nos anos mais recentes. Principalmente quando a gente vai olhar alguns exemplos internacionais, né? Se você olha, por exemplo, o que aconteceu lá nos Estados Unidos com a marca de cerveja lá, a Bud Light, né? Que houve uma adoção muito forte e os consumidores não começaram a boicotar o produto. Você vê mais recente a questão da Jaguar, que mudou a sua logomarca e está tendo uma repercussão muito negativa. Então, eu acho que há um movimento aí também de dizer, olha, tudo bem, vamos segurar um pouco agora essa questão de avanços de diversidade, de inclusão social, e vamos olhar um pouco mais para questões ambientais. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, estou mencionando apenas o que a gente vê como tendência de mercado. A própria eleição do Trump vem como, de certa forma, um freio de arrumação para esses avanços que a gente viu em anos mais recentes, né? E isso acontece também em outros países, tá? Então, acredito que a questão ambiental, por ela ser realmente muito mais delicada em termos de danos, né, ambientais, econômicos, sociais, que a gente vê a destruição acontecendo, esse eu acho que deve ter uma escalada bem mais forte aí nos próximos anos, do que a questão mais social e de inclusão social. Mas não deve, com certeza, ser abandonado, pelo contrário, deve seguir em paralelo, mas talvez não chame tanto a atenção como as questões ambientais. Sim. E com a rápida evolução dos mercados globais, quais estratégias você sugere para as organizações se manterem ágeis e adaptáveis às mudanças econômicas em diferentes regiões do mundo? Nesse ponto aí, eu gostaria de ressaltar o seguinte.
a gente tem realidades diferentes, né, entre os países, entre os blocos econômicos. Então, é importante você ter um acompanhamento constante do desempenho econômico das principais economias mundiais e, assim, poder se posicionar em termos de investimentos. Países estão avançando com reformas estruturadoras que irão permitir trazer um maior crescimento econômico com a facilitação aos investimentos. É importante observar isso. Há exemplos recentes da Índia, que eu já mencionei, do Brasil também. A gente passou os últimos anos aí por uma série de reformas que vão trazer impactos aí a curto e também médio prazo. O governo atual, inclusive, com a reforma tributária, vai trazer uma mudança significativa na economia brasileira, porém, somente em 2033, devido a ser uma reforma tão estruturadora que precisa de um prazo, né, de adoção, de adaptação para esse novo sistema tributário. A Índia fez suas reformas em um período ainda um pouco mais distante em relação às reformas que nós tivemos aqui no Brasil. E a gente já vê um crescimento econômico muito mais forte acontecendo por lá. Quando a gente olha o multilateralismo, ele não tem conseguido obter êxito. Se você olha, por exemplo, a rodada de Doha, que foi a última rodada da Organização Mundial do Comércio, ela teve início em 2001, estamos indo para 2025 e até agora essa rodada não foi encerrada e não tivemos aí medidas adotadas por eles, pela Organização Mundial do Comércio, que venham a ser implantadas pelas economias. Porém, quando a gente olha alguns acordos regionais e reorganizações entre blocos menores, talvez esse seja agora um caminho mais relevante. Quando você fala, por exemplo, do BRICS e sua expansão recente, né, com vários países, inclusive produtores de petróleo, que entraram para o bloco, isso começa a trazer uma nova força mundial, né, para se contrapor a grupos menores como o G7 e assim por diante. A OPEP+, que também teve a recente adesão do Brasil, né, como um membro da OPEP+, isso traz relevância, pode trazer importantes mudanças com relação à produção, né, do petróleo, limitações e assim por diante. Então, você vê uma nova dinâmica da geopolítica acontecendo a nível mundial e que pode trazer mudanças econômicas para essas diferentes regiões do mundo. Mas também é importante ainda entender para onde as principais potências mundiais estão encaminhando em termos econômicos. A gente não pode descartar Estados Unidos e China. A gente já mencionou, já discutiu sobre a questão da mudança com o Trump e também para onde a China está indo, né, com seus problemas estruturais de redução de ritmo de crescimento, de mudança, inclusive, de modelo econômico, se voltando agora mais para um modelo mais exportador, porém com um mundo pós-pandemia que vem restringindo esse comércio internacional, né? O próprio Trump, que eu já mencionei, mas você vê muito essa tendência de você partir mais para o nearshoring, o friendly shoring, né? Ou seja, um comércio mais local e de parceiros mais próximos. Então, isso pode trazer um impacto também na China, que aí eu não descartaria, né, entender para onde isso está se encaminhando no ano que vem e nos próximos anos. Bem, agora a gente vai falar do câmbio, que é o assunto do momento aí no Brasil, né? Então, dada essa interconexão entre as economias nacionais, como é que você sugere que as organizações gerenciem os riscos associados à volatilidade cambial, que a gente está aí com um monte de gente prospectando no Brasil está bem complicado, e as flutuações dos mercados financeiros globais para garantir a estabilidade e o crescimento em 2025? Então, o câmbio ele termina sofrendo várias influências, né? O próprio comércio internacional ajuda, né? Quando você tem um saldo muito positivo, isso termina ajudando a segurar a moeda. A gente, no ano passado, por exemplo, bateu o recorde de saldo de exportações, né? Com quase 100 bilhões de dólares. Ainda assim, o dólar se elevou. Esse ano, o saldo vai ser
de 2024 vai ser um pouco menor, quer dizer, uma redução bem menor. Aí você vai ter uma queda de uns 30%, né? Então a expectativa é que você encerre em 70 bilhões de saldo. 70 bilhões de dólares, e aí é menos dólares entrando na economia para conter o câmbio. Mas aí essa é uma das dinâmicas que influencia o câmbio. Outra dinâmica vem da taxa de juros. Se você tem problemas inflacionários, você eleva a taxa de juros, e aí os títulos nacionais terminam se tornando mais atrativos, a entrada de investidores, né, especulativos e tal, que querem comprar esses títulos, os títulos são emitidos em moeda local, você termina tendo uma apreciação da moeda local. Esse é outro aspecto também. Então, tem que acompanhar a dinâmica dos juros aqui no Brasil, a dinâmica de juros lá dos Estados Unidos, por exemplo, de outros países. Mas eu concentraria mais a análise, você está olhando o mercado local em relação ao mundo, muito da dinâmica de juros lá dos Estados Unidos. Se os juros lá caírem, a moeda americana vai se tornar menos valiosa, né, em termos de câmbio, com relação às demais moedas, né? E se aqui aumenta a taxa de juros, você termina valorizando o real. Isso daria muito certo, né, se não tivesse um terceiro componente, que aí é o que eu chamo realmente a atenção. É preciso você estar sempre acompanhando e entendendo a política fiscal adotada, fiscal e monetária, né, mas principalmente a política fiscal adotada pelos países para diminuir a exposição ao risco oferecido por economias que adotam políticas fiscais anticíclicas por prazos muito longos, né? O que é que significa isso? Aquela política fiscal expansionista, gerando déficits altos e recorrentes, né? Esse tipo de política é o que hoje traz o maior impacto no câmbio. Aqui, principalmente, né? Quando a gente olha, a moeda brasileira foi a que teve maior desvalorização, ou está entre as que teve a maior desvalorização em 2024. E foi especificamente por problemas de política fiscal. Política fiscal muito expansionista gera uma quebra na credibilidade da moeda local, porque se o país está gastando muito, emitindo muita moeda ou se endividando excessivamente, essa moeda ela perde valor em relação às demais moedas. E aí o câmbio termina tendo o direcionamento que a gente vislumbrou ao longo desse ano. Se você tomar medidas sérias, né, para a redução das despesas, né, no próximo ano, você pode ter aí um movimento contrário e o real se valorizar em relação às outras moedas. Basta você ter pronunciamentos sérios de governo, com Congresso, até mesmo o judiciário, porque aqui o judiciário termina interferindo muito na economia, né? Às vezes decisões tomadas no STF trazem um impacto fiscal muito elevado, né, para o governo. Então, havendo esse direcionamento de que realmente a questão fiscal vai ser resolvida, você tende a ter uma desaceleração nessa desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar. Então, tem que ficar de olho realmente na questão fiscal. E isso não é só um problema aqui do Brasil, isso é um problema em todos os países que adotam esse tipo de medida de política anticíclica contínua para manter um crescimento mais elevado da economia, mas que traz problemas inflacionários, aumento de endividamento e, consequentemente, desvalorização da moeda. Uma alternativa cada vez mais presente é a adoção, né, de criptomoedas. Os investidores podem olhar nisso como uma forma de proteção, né, contra essas desvalorizações. Alguns países já vêm utilizando a adoção, né, também da aceitação, né, da utilização de criptomoedas. É um mercado também muito volátil, mas que talvez vai trazer uma estabilidade maior no futuro, caso os países avancem em sua adoção e também em regulação. Sim, e olhando para frente, quais são as principais oportunidades econômicas que você prevê para 2025 e como as organizações
podem se posicionar para aproveitá-las ao máximo? Então, existem sim alguns setores promissores aqui no Brasil, alguns não, vários, né? E eu vou mencionar alguns que eu até acompanho um pouco de perto também. Por exemplo, o mercado de consumo do nosso país, ele é um mercado pujante. Ele tem crescimento. O governo atual promove muito a expansão do consumo com políticas de facilitação do crédito. À medida que você tenha uma inflação controlada, o poder de compra da população, ele se eleva, ele se recompõe e aumentado com a disponibilização de crédito, termina aumentando esse consumo de bens, né, aqui no nosso país. Então, isso aí é um mercado bastante interessante, trazer retornos interessantes para as empresas, né, que investirem aqui no nosso país. O mercado imobiliário, apesar de taxas de juros elevadas, né, a previsão de Selic para o ano que vem é até mais alta do que a previsão para esse ano, ainda há uma demanda muito forte aqui no nosso país. E há novas modalidades de crédito que estão sendo desenvolvidas que podem facilitar a compra, né, dos imóveis pelas famílias. Então, esse também é um setor que deve manter, né, um crescimento interessante. Eu já mencionei e volto a falar a questão da energia renovável, aqui no Nordeste, principalmente. A gente vê um potencial muito grande de crescimento. Já houve um crescimento substancial, né, na parte de fotovoltaica, de eólica, e os olhos estão cada vez mais se abrindo para o investimento no hidrogênio verde, né? Grandes players internacionais, principalmente europeus, têm feito aportes de investimentos aqui em mercados do Ceará, Pernambuco, Bahia, olhando essas oportunidades do hidrogênio verde como uma fonte limpa, né, de geração de energia renovável. Você tem aí também programas de reindustrialização, né, que o governo vem anunciando, a neoindústria, né, como é chamado, e eu destacaria aí na questão da indústria já uma preparação para o pós-reforma tributária. A gente sabe que com a reforma tributária, a indústria vai pagar uma carga tributária menor, né, bem menor do que a que paga hoje. Hoje a indústria paga muito, o setor de serviços paga pouco. Então, com a reforma tributária, há uma tendência de equalização. O IVA, todo mundo reclama que vai ser o maior IVA do mundo, mas hoje o IVA vai ficar aí na casa dos 27,5%. A indústria, quanto mais agregação de valor você tiver, maior é a carga tributária. Então, setores, por exemplo, como o automobilístico, você tem uma carga tributária acima de 50%. Então, havendo essa forte redução, não para 2025, mas para os próximos anos, você tende a ter uma redução forte dessa carga tributária e o consumo aumenta consideravelmente. E todo investimento, ele não se dá do dia para a noite. Aqui no Brasil, principalmente, você tem muita burocracia, até mesmo para quem quer investir. Então, é interessante você já ir fazendo o investimento ao longo desses próximos anos, pensando lá em 2033, né, o aumento de consumo que vai acontecer de produtos industrializados após a reforma tributária. E aí ainda tem outros fatores. Eu destacaria o seguinte: a gente tem ainda uma necessidade de investimentos em infraestrutura muito grande. Eu destacaria o marco do saneamento básico, que foi aprovado no governo anterior e que a gente vê uma grande leva de investimentos acontecendo em prol de se atingir a universalização, né, de acesso à água e esgoto aí nos próximos anos. Então, com o marco, ficou muito interessante para o setor produtivo, o setor privado, investir em saneamento básico. A gente já vê recentemente muitos investimentos acontecendo, mas acredito que ainda tem muitos investimentos para acontecer em regiões como, por exemplo, a região Nordeste, onde você tem, em termos, por exemplo, de tratamento de esgoto, um dos menores percentuais do Brasil. Aqui em Pernambuco está na casa dos 30%. Então há ainda muita oportunidade para investimentos nesse setor. E eu também destacaria a própria questão da logística para o escoamento do agronegócio.
O Brasil tem se tornado líder mundial na produção de diversos produtos agrícolas e essa demanda por alimentos ela não vai diminuir, ela tende a continuar crescendo no mundo. E o Brasil, assumindo essa posição de destaque, aumenta a demanda para escoamento dos produtos do agronegócio. E hoje, a infraestrutura de logística que nós temos, ela não está atendendo a produção que nós temos do agronegócio. E essa produção, sendo ainda mais demandada no futuro, vai trazer ainda mais gargalos que demandam novos investimentos em infraestrutura de logística. Então, esse é outro setor também que eu acho que tem muito potencial de crescimento. E, por último, o setor de serviços em crescimento constante. Se a gente olha da pandemia para cá, ou seja, de mais ou menos 2021 em diante, PIB sempre veio surpreendendo. A expectativa muitas vezes era de um crescimento baixo, de 0,5%, 1%, e vinha 3%, né, por cento ao ano. Esse ano também não está sendo diferente. Quando você olha dos componentes do PIB, o que mais cresceu foi o do setor de serviços. Então, o setor de serviços ele vem sendo muito pujante aqui na economia brasileira. Você inclui aí saúde, educação, serviços prestados às famílias, entretenimento, turismo. Então, esses são setores que eu vejo uma oportunidade de crescimento relevante. Você tem aí todo, da pandemia para cá também, todo um processo de modernização da relação com que esses serviços são prestados, né? A pandemia terminou fazendo com que a economia brasileira acelerasse um pouco a adoção dessas tecnologias, e isso deve ajudar muito para quem quer investir, né, para as empresas que queiram investir nesse setor. Sim, agora vamos lá. Levando em conta as mudanças demográficas que você já até conversou sobre isso, tudo que está acontecendo, né? As sociais em curso, quais são os setores que você acredita que estarão em ascensão em 2025 e quais estratégias econômicas as empresas podem adotar para capitalizar essas tendências? Na verdade, eu já até comentei um pouco isso, né, na Verdade. pergunta que você fez anterior, mas o que eu diria é que, além desses setores todos que eu mencionei, é importante entender melhor como o governo vai se comportar na política fiscal, que eu já mencionei, e que impactos isso pode trazer no consumo também. No ambiente internacional, o acordo Mercosul-União Europeia, ele poderá trazer oportunidades a médio prazo para o nosso país, como novos segmentos em expansão, né, que podem se beneficiar disso, para atender o mercado europeu, por exemplo. O fechamento ao comércio também por parte dos Estados Unidos é algo que nos preocupa, mas pode, de repente, trazer oportunidades para que o Brasil substitua os Estados Unidos como fornecedor para algumas dessas nações que venham a ser impactadas, né, por essas medidas protecionistas por lá. Então, eu diria que são algumas estratégias que precisam ser acompanhadas de perto, né, dessa dinâmica nacional e internacional, para que as empresas possam se capitalizar, né, tirar proveito dessas tendências. Tá bom. Então, sabemos que a questão da equidade e inclusão está se tornando cada vez mais importante. Como você sugere que as empresas incorporem considerações de equidade em suas estratégias econômicas para 2025? Existe um benefício econômico tangível em promover diversidade e inclusão? Pois é, eu acredito que a adoção do ISD ele é uma política constante, né, dentro das empresas, principalmente das maiores empresas, grandes corporações, mas também tem que ser uma pauta importante e relevante aí para as PMEs, né, as pequenas, médias empresas. Mas aí tem que haver também muito cuidado, né, como os exemplos recentes que eu mencionei, e em alguns casos trouxeram mais impactos negativos que positivos, né, para alguns excessos que podem ser usados aí nesse tipo de política de inclusão social. A tangibilidade, ela realmente é muito difícil, mas ela pode sim também ser mensurada. E essa mensuração, ela vem muito na avaliação do conceito da empresa, na avaliação da marca, né, dos processos que ela adota, e essa a exposição disso é muito relevante, mas tem que ser realmente muito bem feita, com muito cuidado, porque hoje a gente vive, né, um momento de muita conectividade, onde notícias boas se espalham, mas as notícias ruins, né, os maus exemplos terminam
trazendo um impacto negativo e muito mais rápido. Bem, para encerrar, diante da crescente conscientização sobre os desafios ambientais, que a gente até já conversou sobre isso aqui, né? Qual é o papel das estratégias de sustentabilidade na economia de 2025? Vai bater já até um pouquinho com o que você já conversou com a gente. Como as empresas podem alinhar seus objetivos econômicos com as metas ambientais e, ao mesmo tempo, manter um desempenho financeiro sólido? É justamente disso que a gente está falando. A gente sabe que tudo isso tem um custo, né? Então, como que você Isso. engloba esse custo para você ainda ter lucro? Pois é, no final das contas, a empresa precisa mostrar um retorno para os acionistas, né? Sim, E aí, esse é o grande desafio. Só que aí o que é interessante? É importante você utilizar o benefício ambiental, ou socioambiental, nessa conta da análise de custo-benefício que as empresas devem fazer. É importante que as grandes corporações, que elas tenham departamentos relevantes, elas têm uma presença na sociedade, participem ativamente em eventos como, por exemplo, a COP30, que vai acontecer em 2025, que é a 30ª Conferência da ONU sobre mudanças climáticas, que vai ser realizada aqui no Brasil, no Pará, em novembro de 2025. Então, a participação num evento como esse é relevante para fazer mais pressão, né, sobre as economias mundiais em relação ao compromisso, né, que deve ser adotado pelas instituições, o apoio, né, para que aquelas que fazem a diferença possam ter. Isso tem que ser muito bem trabalhado, muito bem desenhado, porque, como eu disse, no final das contas, a tangibilidade desse benefício ela tem que ser traduzida em números, em retorno ao acionista. E aí é onde entra muitas vezes o valor da marca, a questão de quanto você consegue embutir no preço, né, daquele produto ou serviço, essa responsabilidade socioambiental que está sendo desenvolvida, essa cultura também ela precisa ser trabalhada. E eu acho, novamente, que, para encerrar nossa conversa, a questão ambiental ela deve ser uma pauta muito recorrente em 2025. Infelizmente, né? Novos eventos climáticos devem ocorrer e isso vai chamar muita atenção. Então, as empresas que se posicionarem, que mostrarem que elas ajudam o meio ambiente, que elas trazem uma melhoria, né, para a questão climática, elas vão poder, de certa forma, capitalizar isso dentro, né, do seu resultado financeiro. Mas, claro, é um grande desafio para todas as empresas, não só aqui, né, como também lá fora. bom, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Você tem sempre esse jeito muito elucidativo, didático de explicar, então acho que é um bem bacana para o pessoal do canal também, para a gente estar aqui com essas perspectivas. Todo mundo sabe que o ano vai começar, que a gente sempre quer saber o que que a gente faz, como é que direciona. Então, obrigado por estar aqui dividindo esse tempo com a gente, esse conhecimento. E o que você precisar, é só procurar a gente, que a gente também está sempre à sua disposição. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar conversando, trazendo aí alguns insights, né, para onde a economia está indo, o que a gente precisa observar, né, quais são os retornos que podem surgir e as oportunidades. Estou à disposição também. É claro, também se vocês quiserem me levar para fazer uma conversa presencial, né, com os associados, estou à disposição. Vocês já têm o meu contato, né, Tá ótimo. e espero aí que 2025 a gente tenha um desempenho econômico relevante, mas também com variáveis macroeconômicas como as que a gente mencionou, mais controladas, né, um pouco mais é, que tragam resultados um pouco mais interessantes de um desempenho de médio e longo prazo. Você tem aí um crescimento de economia com um dólar mais estável, com uma política fiscal também mais controlada, com aumentos, do ganho, de ganhos aí de renda para a população, né, e a gente possa estar comemorando aí mais uma expansão econômica com muitos investimentos aqui no nosso país. Tá bom, Écio. Muito obrigada. Até a próxima, então. Até a próxima.